Oi, gente! Esse é o nosso primeiro vídeo de redação aqui do canal e por isso, se você está a fim de escrever um artigo de opinião de excelência, venha comigo. Em primeiro lugar, o artigo de opinião é do tipo argumentativo. Todo o gênero do tipo argumentativo, como por exemplo a redação do Enem, o próprio artigo de opinião, apresenta um elemento muito importante, que é a tese. O artigo de opinião, ele tem como principal objetivo convencer os leitores. Ou seja, a gente fala que o artigo de opinião é como se fosse um combate, porque você tem que mostrar que a sua opinião é a mais correta, digamos assim. Você tá meio que como se tivesse naqueles ringues de luta, eu acho que se chama assim. Então você tá lá batalhando para mostrar o quê? Que a sua opinião é verídica, que a sua opinião é correta e que a sua opinião é embasada. Mas, para a sua opinião ser embasada, você precisa estar a par do que acontece na sociedade, principalmente no Brasil. Portanto, é muito importante você estar por dentro de assuntos atuais, porque o artigo de opinião, ele está sempre, geralmente, debatendo sobre um tema polêmico, sobre um tema atual e sobre um tema de relevância para a maioria das pessoas. Então, você está acompanhando as notícias por meio de sites, pelo YouTube, por jornais, pela televisão. É muito interessante. Mas eu dou o adendo de o seguinte: você precisa ter cuidado para não colocar fake news na sua redação. Por isso, assim, um canal no YouTube que eu gosto muito é o Descomplica. Eu acho que eles trazem várias atualidades que você consegue ficar informado. E, além disso, é bom você procurar jornais que sejam mais famosos e que tenham mais relevância, assim, como a Folha de São Paulo, o Diário do Nordeste, o Povo, porque são jornais mais conhecidos e que seguem mais a norma jornalística e que não trazem também essa questão das fake news, porque hoje em dia é muito fácil você se deparar com uma fake news, então tenha cuidado. Mas como isso não é assunto para esse vídeo, vamos continuar falando sobre o artigo de opinião. Como vimos, ele é argumentativo, ele traz assuntos atuais e polêmicos, e o principal objetivo dele, como eu tinha dito, é argumentar, convencendo para o leitor que a sua opinião é mais certa, digamos assim. Então, por isso que o meu livro havia comparado o artigo de opinião como combate. E aí, o artigo de opinião, geralmente ele é feito em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução. A introdução eu vou ter que mostrar para o leitor qual é o tema. E eu posso usar de diversos mecanismos para eu evidenciar qual é esse tema. Um dos mecanismos que eu estou mais gostando ultimamente é usar a alusão histórica. Então, por exemplo, se eu estou falando de fake news, eu posso falar da Era Vargas, onde, por exemplo, os meios midiáticos eram controlados pelo governo. Ou eu também posso falar da ditadura militar, onde havia muita censura e os meios também eram controlados. Então, a alusão histórica é bastante interessante. Mas uma coisa importante é que se você colocar alusão histórica, você tem que relacionar essa alusão com o tema. E outra coisa é que você também pode usar dados estatísticos e discursos de autoridade. Mas quando você usar discursos de autoridade, você também tem que ter cuidado para evidenciar que aquela fala não é sua, que aquela fala é de outra pessoa. Mas é evidente que existem outras maneiras de também introduzir o tema. Você pode usar um livro, você pode usar uma série, você pode usar um filme. Todos esses mecanismos trazem um ar diferenciado para a sua redação e uma originalidade maior.
Então eu acho bastante interessante você não trazer só o óbvio. Eu acho que é muito legal colocar um livro, um filme, uma alusão histórica, porque a pessoa que está lendo, o corretor, já olha que você tem uma carga sobre o assunto. Mas é aquela coisa, não fique preocupado em ter que trazer o melhor repertório de todos, porque você não precisa ter um plano mirabolante para a sua redação. Após você introduzir o tema, contextualizar o tema, você precisa trazer a tese. E a tese, ela é extremamente importante. A tese nada mais é do que a opinião central. Então, por exemplo, se eu vou pedir para minha mãe para sair, eu vou falar tipo assim: mãe, eu quero sair dia tal, com amigos tal, no horário tal. Aí eu já estou introduzindo o tema para minha mãe. E aí eu tenho que provar para minha mãe o porquê que eu tenho que sair, digamos assim. Então eu vou dizer assim: mãe, essa semana eu fui muito esforçado, eu fiz tudo aqui em casa. Então a gente pode considerar que eu fui muito esforçado, eu fiz tudo aqui em casa, é a minha tese. Mas não adianta nada eu ter uma tese bonita, uma tese bem definida, e eu não ter 2 argumentos que mobilizem essa tese. Então é muito, muito, muito importante que você tenha, além da sua tese, 2 argumentos. E aí eu vou falar para minha mãe: eu lavei a louça, eu varri a casa, eu fiz as tarefas de casa. Então perceba que os argumentos, eles sempre giram em torno da tese. Quando eu termino esse processo de contextualizar o tema, de colocar a minha opinião central bem definida e de justificar essa opinião por 2 argumentos, eu já posso iniciar o segundo parágrafo. Uma coisa muito interessante é você fazer o uso dos conectivos. Por isso que usar com efeito, portanto, por isso, por consequência, desde o período tal, são palavras e expressões que deixam a sua redação mais coesa. E isso dá uma ligação maior entre as ideias. Então não fica uma ideia extremamente sem sentido com a outra que eu vou abordar aqui. E aí eu já venho para o segundo parágrafo, que eu chamo de D1, que no caso é desenvolvimento 1. E lembra que eu falei que você precisa colocar 2 argumentos? Pois é, um desses argumentos, no caso o primeiro que você apresentou, você desenvolverá ao longo do segundo argumento. E aí você pode usar várias estratégias argumentativas, como fala de autoridade, dados estatísticos, enfim. São uma série de instrumentos para você comprovar que a sua argumentação está coerente, que a sua argumentação é embasada. Outra coisa é que quando você acaba esse desenvolvimento 1, você já pode ir para o desenvolvimento 2, que no caso é no terceiro parágrafo. E uma coisa que eu acho muito interessante para facilitar é que você pode colocar no desenvolvimento 1, no caso no parágrafo 2, você pode colocar as causas do problema, e no desenvolvimento 2, no caso no parágrafo 3, você pode colocar os efeitos negativos ou positivos do problema. Porque aí você cria uma relação de causa e efeito, isso fica bastante coerente. E aí, você desenvolveu sua tese, você desenvolveu seus 2 parágrafos para demonstrar que a sua tese está coerente, está correta. E aí, quando você chega ao último parágrafo, ao parágrafo 4, você tem que, a pessoa que está lendo tem que ter meio que a certeza que o que você falou está coerente. Como eu venho repetindo, porque isso é muito importante. Se você ficar, por exemplo, ao longo da redação apresentando uma opinião contrária à outra, você não vai estar sendo coerente. Se você usar um conectivo que não tem nada a ver com o sentido que tem que ser expresso, você não vai estar sendo coeso.
Então, é muito importante isso. E aí, quando você chegar à sua conclusão, você tem que retomar a sua tese. Então, você tem que demonstrar que a sua tese está correta, que o que você falou fez sentido. E aí você pode apresentar uma proposta de solução para o problema. No caso, no artigo de opinião, isso é opcional. E aí, basicamente, é assim que se faz um artigo de opinião. Mas um adendo que eu faço é o seguinte: tenha cuidado para não escrever um monobloco. Um monobloco é um parágrafo de só um período. Então, por exemplo, quando eu estou muito entusiasmado e aí eu vou escrever um parágrafo. E nesse parágrafo eu só coloco vírgula, vírgula, vírgula. E no final só coloco um ponto. Eu vou ter escrito um parágrafo de só um período. Isso não é legal. E outra coisa é você suspeitar de parágrafos muito grandes. Por exemplo, você fez uma introdução de 5 linhas, aí você faz um desenvolvimento de 10 linhas. Isso é muito absurdo, porque dobrou a quantidade de linhas. Então também não faça essa discrepância tão grande entre a quantidade de linha entre os parágrafos. Eu, por exemplo, geralmente sempre faço introduções grandes. Minhas introduções geralmente têm 6, 7 linhas. E o meu segundo parágrafo geralmente tem entre 6 a 8 linhas. E eu basicamente sigo essa quantidade de linhas ao longo de toda a redação. E dicas que eu quero dar também é que ao longo da sua redação você seja coerente e coesivo e que você tenha progressão textual. Então, assim, você tem que ser coerente para a sua argumentação fazer sentido. Se você apresentar num parágrafo uma opinião a favor do que você está falando e no outro apresentar uma opinião contra, isso descredibiliza, acho que não se fala assim, mas isso tira meio que assim os créditos de você. E outra coisa é a coesão. O que é a coesão textual? É você, além de seguir essa estrutura de contextualização, tese, 2 argumentos, desenvolver o argumento 1, desenvolver o argumento 2, retomar a tese, mostrar que a sua tese está correta e, se quiser, colocar uma proposta de solução para o problema, isso é ser coeso. Mas, além disso, você também tem que usar os conectivos. Por isso é muito importante usar portanto, por isso, entretanto, mais, com efeito, consequentemente, por consequência, a fim de, para que, com o intuito de, porque tudo isso deixa a redação muito rica. E como eu sei que você pode estar um pouco perdido, eu trouxe uma redação minha para exemplificar e ficar mais fácil. Essa redação que eu escrevi era sobre o novo ensino médio. Então eu comecei assim. No ano de 2019, entrou em vigor um novo ensino médio. Dentro desse sistema, o objetivo é oferecer o protagonismo estudantil, a partir da escolha de matérias desejadas pelo estudante. Então, o que eu já fiz? Já contextualizei o tema. Quem lê já entende que eu estou falando do novo ensino médio. E aí, depois eu já tenho que vir com a tese. Então, eu disse... E presta atenção que eu já usei um conectivo. Entretanto, ele tira a obrigatoriedade de alguns componentes curriculares e dificulta a entrada nas universidades. Nessa tese, eu meio que misturei minha tese com 2 argumentos, mas minha professora não descontou nada. Mas o importante é ficar evidenciado ainda no primeiro parágrafo, nessa última linhazinha, qual é a sua opinião. E aí, ao longo da redação, eu desenvolvi tudo. E eu falei, né, que o novo ensino médio tirava componentes curriculares muito importantes, como história, e que isso dificultava a pessoa a ter senso crítico, a pessoa a ter noção do mundo que ela vive, a ter noção das leis que existem hoje. E uma coisa interessante, como eu disse, foi essa relação de causa e efeito. Porque no meu terceiro parágrafo eu já cheguei dizendo:
por conta disso. Então eu já trouxe uma noção de causa, do que causa essa falta de obrigatoriedade das matérias, dizendo que dificulta a entrada das pessoas na universidade. E aí, no último parágrafo, eu evidencio minha tese de novo. Portanto, levando em conta a falta de tais conteúdos e, por consequência, os diversos desafios para a realização de avaliações primordiais que geram um futuro profissional, reflitamos: será que o novo ensino médio promove de verdade o protagonismo desta juventude? Então perceba que eu usei o conectivo, eu usei o portanto, eu usei também por consequência e deixei que a minha tese tá ali certa. Tipo assim, eu nem precisei falar muito do texto aqui pra vocês, mas vocês provavelmente já simpatizaram com o que eu disse. E aí eu não apresento uma proposta de solução, mas eu acho interessante você apresentar. Outra coisa também é que você pode se perguntar qual é o número da pessoa que eu tenho que usar. Por exemplo, se eu uso primeira pessoa, se eu uso terceira pessoa. Então, você pode sim usar primeira pessoa, mas eu acho mais interessante utilizar a terceira pessoa. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. E por último, eu quero relembrar você que você é uma pessoa capaz de conseguir redigir um texto de excelência. Eu sei que muitas vezes a gente se sente desmotivado ou se sente sem talento para isso, mas você não precisa ser a pessoa com o maior dom do mundo, porque redação é prática. Então, por favor, continue praticando, continue escrevendo, porque a redação, ela desenvolve muito nós como seres humanos, porque a gente aprende a ter uma capacidade de lidar com os problemas do mundo de uma maneira mais eficiente. Isso é muito legal. Então, um beijo para vocês, um abraço e continuem escrevendo, porque eu tenho certeza que o 10 vem.